Não, apertei a tecla errada. Peraí. Vamos começar então, crianças? Quem tá chegando agora? Aí. Foi? Então a gente vai falar um pouquinho agora, a gente entra no bloco sobre migrações da nossa disciplina. Então a aula de hoje a gente vai fazer uma introdução, alguns conceitos básicos sobre as migrações, e aí as próximas 3 aulas vai ser uma dedicada à migração no Brasil e as outras 2 às migrações internacionais, tá? Então o que vem a ser o conceito de migração? A gente define migração como um movimento populacional de um lugar para outro, em caráter temporário ou permanente, com vistas a uma mudança de vida. Então, tem 3 aspectos aqui que a gente tem que analisar para dizer que você está num processo migratório. Então, existe uma troca de lugar, né? Você sai de um lugar para o outro, então pressupõe-se uma mudança de posição no espaço, pressupõe-se uma variação temporal, ou seja, em caráter temporário ou permanente, ou seja, você tem um deslocamento no espaço, você vai ter uma troca de tempo na sua vida, né? Uma parte da sua vida agora vai ser dedicada a outro lugar, ou então a intenção permanentemente de ficar naquele local. E o terceiro aspecto da definição do conceito de migração é a intenção desse movimento. Então, quando você faz uma migração, você tem a intenção de alguma mudança na sua vida, tá? Seja uma mudança profissional, uma mudança pessoal, tá? Vai ter várias motivações aí que vão obrigar as pessoas a migrarem, tá? A gente faz essa definição da migração para diferenciar o conceito de migração do conceito de turismo. Quem é o turista? Por definição, o turista é aquela pessoa que sai do seu domicílio, passa pelo menos 24 horas fora do seu domicílio e tem a intenção de voltar. Ele não tem intenções de fazer nada, de construir nada da sua vida no local para onde ele está indo. E ele tem intenção de voltar, tá? Por que eu estou fazendo essa diferenciação entre o turismo? Porque durante algum tempo, dentro da geografia das migrações, da geografia do turismo, existia um debate se, por exemplo, pessoas que fazem intercâmbio poderiam ser consideradas migrantes. Porque, tecnicamente, uma pessoa que faz intercâmbio, ela não tem a intenção de ficar no local, ela tem a intenção de voltar. Tá, mas ela não está simplesmente fazendo turismo quando ela faz o intercâmbio, ela está visando alguma mudança de vida, ela está visando um upgrade, está visando algum ganho na sua vida, o que faria ela se aproximar mais da definição de migrante, tá? Então, para englobar essas pessoas que fazem uma migração, um movimento temporário, temporário justamente que tem a intenção de voltar, mas que vai voltar com um upgrade na vida, que são basicamente os intercambistas ou pessoas que fazem trabalho intermitente, por exemplo, aí esse vai ser enquadrado como migrante, porque ele não está simplesmente passeando no local, ele está contribuindo com o local e vai trazer também do local uma contribuição para a sua vida, tá? Então, isso é o que define o migrante. É o cara que sai de um lugar para o outro, caráter temporário ou permanente, com esse objetivo de ter alguma mudança na sua vida. Também essa mudança em caráter temporário ou
permanente, tá? O turista não. O turista, ele sai da sua casa, passa, essa é uma definição importante, né? Passar pelo menos 24 horas fora do seu domicílio, isso implica um pernoite no local, então quem não pernoita no local não é considerado turista. Isso também pode ter alguns problemas, né? Por exemplo, a gente sair daqui para Blumenau e depois voltar no mesmo dia, não seria considerado turismo, fazer um Oktoberfest, por exemplo. Né? Carreta alguns problemas nessa definição, mas ok. A gente não vai discutir turismo aqui. O que eu tava falando? Então, a pessoa que sai, né, para esse... com essa intenção de retorno à sua casa após sem trazer nada propriamente do local, né, só para espairecer, esse é considerado turista. Aquela pessoa que sai de sua casa e tem essa intenção de trazer algo de volta, né, de engrandecer o seu local, engrandecer a sua vida e o local que ele está chegando também, esse é o migrante, tá? Existem algumas teorias que explicam como é que se processa essa mobilidade das populações humanas. Se você for observar, a gente sempre teve mobilidade, o ser humano sempre migrou, e é mais por motivações diferentes ao longo da história. Então fica meio difícil a gente tentar estabelecer uma teoria que explique por que as pessoas migram. Embora vários sociólogos tenham feito isso, porque cada momento histórico vai dizer alguma coisa sobre a migração, por que as pessoas estão se movimentando, tá? Mas, enfim, a gente tenta, tá? Então, o grupo das teorias funcionalistas organicistas, que vão pensar as sociedades como organismos que elas tendem a crescer e se desenvolver ou então a regredir e morrer. Então, a primeira teoria sobre a migração, a gente pode falar da teoria do Durkheim, que ele vai evocar a chamada lei da mecânica do equilíbrio social. Então, qual é a ideia? Por que as pessoas migram de acordo com o Durkheim? Ele vai dizer que os povos mais fortes, eles vão tender a incorporar os povos mais fracos. Ou seja, os povos mais fortes da Terra, eles vão tender a se espalhar, englobando os povos mais fracos, tá? E, da mesma forma, os de maior densidade, os povos que têm maior densidade populacional, eles vão tender a se dirigir para as áreas de menor densidade, uma tentativa aí de equilibrar a sua densidade populacional. Então, por isso que é chamado lei da mecânica do equilíbrio social. Então, o mais forte vai englobando o mais fraco, isso tenderia a amenizar essas diferenças de poder pelo globo, e também os de maior densidade se posicionando, se espalhando para essas áreas de menor densidade, também tendendo a equilibrar esse desequilíbrio na distribuição populacional que existiria pelo globo, tá? Então, isso seria uma forma de naturalizar a migração. Então, para o Durkheim, sempre existirão esse tipo de movimentos populacionais, porque de uma forma ou de outra, por mais que se tente, né, fazer essa tentativa de equilíbrio social, sempre vai existir áreas da Terra que são mais densas e áreas que são menos densas, então tenderia a ter esse equilíbrio na distribuição populacional. Sempre vai existir povos mais fortes e povos mais fracos, os povos mais fortes tendendo a dominar os mais fracos via migração, eles migrando para as áreas dos mais fracos. E qual seria a consequência dessa mistura de povos? Tá? A cultura do mais fraco, ela vai perecendo aos poucos e vai sendo substituída pela cultura do povo mais forte. Então, dessa forma, você teria, com o passar do tempo, uma homogeneização das culturas, uma homogeneização dos costumes, porque os povos mais fracos, que são em maior número no planeta, eles vão sendo tomados pelos povos mais fortes, que são em menor número, com culturas mais homogêneas. Isso tenderia, então, a diminuição das diferenças culturais que existiriam entre os povos, no sentido de, em última instância, lá na frente, a gente fazer uma cultura única no planeta. Seria essa a tendência, tá? O Beato Scalabrini, ele vai
dizer, vai ser um pouco mais otimista nesse sentido. Tá? Ele também vai dizer que a migração é um fenômeno natural, então, da mesma forma, sempre vai existir movimentos migratórios, as pessoas vão estar sempre mudando de um lugar para o outro. Tá? Por que elas fazem isso? Elas fazem isso em busca da sobrevivência. Tá? Então, tem uma diferença aí entre a teoria do Durkheim e a teoria do Scalabrini. Quando o Durkheim ele fala que os povos mais fortes eles vão englobando os mais fracos. Então, isso não é propriamente uma busca por sobrevivência. Isso é uma busca por ampliação do seu poder de dominação. Tá? Já que o mais forte vai englobando o mais fraco. Tá? O Scalabrini não, vai dizer que, via de regra, são os mais fracos que vão migrar. Tá? E em busca da sobrevivência, em busca de condições de sobrevivência que eles não encontram nos seus locais, eles vão buscar em outro. Tá? E, ao contrário também do que o Durkheim dizia, que a tendência seria a homogeneização das culturas, essa migração, esse processo migratório para o Scalabrini, essa mistura de povos, ela favoreceria o enriquecimento cultural e, em certo sentido, também seria um instrumento de paz mundial. Porque no momento em que eu tomo contato com o outro, eu vou conhecendo a cultura do outro, eu vou problematizando a minha cultura, enxergando quais são as coisas diferentes que tem na minha cultura, o que poderia ser diferente na minha cultura no momento em que eu tomo contato com a cultura do outro. Isso favoreceria para a minha cultura se enriquecer e a cultura do outro da mesma forma. Ele também vai enxergar a minha cultura dessa forma, né? Vendo o que ele consegue absorver da minha cultura, e assim a gente vai melhorando, é um processo de melhoria de ambas as culturas. Tá? Problemas que a gente observa aí nessas duas teorias. Primeira coisa é que o modelo que o Durkheim tá descrevendo, se vocês forem observar para o que se aplica para as migrações hoje, claramente não é assim que se processa. Então, quando ele diz, com os povos mais fortes vão migrando em direção aos mais fracos. Não foi isso que aconteceu, pelo menos não é isso que acontece hoje. É muito pelo contrário, são os povos mais fracos que migram em direção às nações dos povos mais fortes. E também com relação à densidade, mesma coisa, das áreas menos densas da Terra em direção às mais densas. Basta você ver o fluxo que existe entre África e Europa. A África é um continente muito fracamente povoado. E os africanos migram em direção à Europa, que é um continente muito densamente povoado. Então, pelo menos para o momento atual, essa ideia do Durkheim ela não se aplica. Tá? Que os povos mais fracos é que migram em direção aos povos mais fortes, e os povos de menor densidade é que migram em direção aos povos de maior densidade. Isso mesmo se você for considerar para migrações internas, para migração dentro do país. O que acontece não é que as pessoas vão, se você for observar a migração campo-cidade, o campo é a área menos densa, a cidade é a área mais densa. E qual é o sentido predominante dessa migração que a gente tem? É do campo em direção à cidade. Ou seja, da área menos densa em direção à mais densa. Justamente o contrário do que o Durkheim preconizava. Né? Então, para uma tendência de homogeneizar a distribuição populacional. Não, a tendência é ficar cada vez mais concentrado. Tá? Se a gente considerar que ele talvez estivesse falando da migração do século XIX, em que predominantemente, até o século XIX, né, que quando você tinha o colonizador indo em direção primeiro à América e depois indo em direção à África e à Ásia, no processo de neocolonialismo do século XIX, aí sim, aí você consegue aplicar essa teoria dele, percebe? Que aí realmente é o povo mais forte indo em direção ao povo mais fraco, tendendo a homogeneizar as culturas, tendendo a reduzir as culturas que estão sendo dominadas, né, reduzindo a língua, reduzindo os costumes e implantando a sua cultura. Aí sim. Então essa teoria do Durkheim ela vai se aplicar, pode ser aplicada, no máximo até a migração que ocorreu predominantemente no mundo no século XIX. A partir do século XX, já não dá mais para falar que se processam assim as coisas, tá? E, embora a teoria do Scalabrini ela esteja mais de acordo com o movimento atual, que é as pessoas migram em busca de sobrevivência,
ele tem uma visão sobre a questão do enriquecimento cultural que eu diria assim, é um otimismo até um tanto ingênuo de pensar que realmente o processo migratório ele favoreceria o enriquecimento cultural à medida em que eu tomo contato com o outro, eu vou problematizando a minha cultura e eu vou enriquecendo a minha cultura, reduzindo os problemas que tem a minha cultura. O que a gente observa é justamente o contrário, né? A gente observa que conforme a gente toma contato com o imigrante, cada vez mais a gente está se apartando do migrante. Cada vez mais a gente está rejeitando a cultura do migrante em favor da nossa cultura, como se a nossa cultura ela fosse superior, como se a nossa cultura não tivesse problemas, né? É isso que a gente tem observado aí em nível global. Tá? Então, ok, seria lindo se a gente tivesse a gente vivesse uma vida em que a gente conseguisse aprender com o migrante. Mas, via de regra, não é isso que acontece. A gente tenta se fechar. Quando a gente vê o migrante chegando, a gente se fecha, a gente enxerga ele como um invasor. Tá vindo aqui para o nosso território só atrapalhar a nossa vida, só roubar o nosso emprego, e a gente não percebe o tipo de enriquecimento cultural que a gente pode ter com ele. Tá? Seria o ideal, né? A gente perceber essa possibilidade de enriquecimento cultural. Mas na prática não é isso que ocorre ou não tem ocorrido. Tá? Outra teoria que vai focar a migração como um processo de modernização da sociedade, que é a teoria do Gino Germani. Então, que a migração é o fruto da modernização da sociedade, que ela vai englobar 3 momentos aí, que é a desagregação, no primeiro momento, a desagregação da sociedade tradicional, num segundo momento, uma sociedade dualizada, e em seguida, a consolidação da sociedade nova. Então, é basicamente um modelo que descreve a migração do rural para o urbano. Então, você pode pensar o seguinte, a desagregação da sociedade tradicional, ou seja, quando a sociedade rural, ela já, por alguma razão, ela já não está mais funcionando, quando a sociedade ela já não está mais necessitando de tanta gente assim no campo, então essa população rural ela começa a perder renda, ela começa a empobrecer, né? Num segundo momento, então, ela começa, você vai ter uma sociedade dualizada, ou seja, uma sociedade em que o campo ainda é relativamente forte, mas a cidade ela já está despontando como força, então ela começa a se tornar uma força atrativa de migração. E aí, por fim, quando a cidade realmente se consolida, como quando a sociedade percebe que é na cidade que estão os empregos, que é na cidade que estão as oportunidades e que a vida no campo ela só vai tender a se deteriorar, aí acontece o processo migratório. Aí a população vai sair do campo em direção à cidade e aí você coloca todo um modo de vida novo nessa população, todo um modo de vida que agora não é mais rural, é um modo de vida urbano, tá? Lembra vocês que foram bons alunos de geografia urbana e geografia agrária? Já fizeram geografia urbana e geografia agrária? Eu acho que não, então não foram ainda bons alunos de urbana e de agrária. Mas a ideia é basicamente, né, qual é a diferença básica que existe entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano. No modo de vida rural, as relações entre as pessoas elas se dão realmente entre pessoas, e no modo de vida urbano, as relações elas são mediadas pelo capital. Então, eu estabeleço com as pessoas, no meu modo de vida urbano, relações comerciais, relações de contrato, relações de troca, né, mediadas pelo capital. Não é tanto assim no ambiente agrário. No ambiente agrário, a gente toma contato com as pessoas mesmo, a gente conversa com pessoas mesmo, né, com pessoas físicas, não com pessoas jurídicas, e muitas vezes a produção ela se dá por troca de produtos, né, não mediada por um sistema de capital, tá? No grosso modo, essa é uma diferença básica entre o modo de vida rural e urbano. Tá? E aí toda a sociedade ela vai começar a pensar em termos urbanos. Né? Eu acho que eu contei para vocês a história da melancia, no dia que a minha tia foi comprar melancia no sacolão. Tá? Na época que ela passou uns dias lá na minha casa em São Paulo, isso tem quase 20 anos essa história já, gente. ela sempre produziu melancia no sítio, e aí deu vontade de comprar melancia, ela foi lá no sacolão. Então, quando ela queria comer melancia, o que ela fazia? Ela ia na roça, pegava ali a melancia. Lá na cidade, não, ela tem que ir até o mercado
e comprar a melancia. E aí ela chegou lá no sacolão e perguntou: essa melancia tá doce, moço? Aí ele: não sei. Ah, não posso experimentar, não? Não. Ela ficou indignada que ela não podia levar para casa um produto sem conhecer como é que tava o teor dele. Aí acabou, né? Comprou a melancia e falou: ó, eu moro bem ali, viu? Se essa melancia não tiver doce aqui, eu venho aqui devolver. Tipo, você não faz isso. Uma pessoa que mora tipicamente na cidade não faz isso. Você compra uma fruta que não tá doce, paciência. Você não vai no mercado devolver. Você nem fala esse tipo de coisa no mercado. Mas uma pessoa que tem essa mentalidade rural, essas relações muito mais proximais entre as pessoas, consegue pensar efetivamente assim, né? Eu quero levar um produto de qualidade, eu quero saber o que eu tô comprando. Muitas vezes na cidade você não sabe efetivamente o que você está comprando, né? Então, quando você migra do campo para a cidade, não é somente uma mudança de relação de trabalho. Você tem também, principalmente, uma mudança psicológica. Você tem que começar a pensar de uma forma diferente, você começa a agir no mundo de uma forma diferente. Então, é nisso que o Gino Germani também foca, né? Não só na questão da modernização, ou pelo menos do que ele chama de modernização da sociedade, que seria o processo de urbanização, mas também a mudança psicológica que acontece com esse processo no momento que você sai do campo, né? Deixa todo um estilo de vida do campo e passa a adotar um estilo totalmente novo aí na cidade. Tá? Uma coisa que a gente poderia discutir é até que ponto, né, realmente isso se processa, porque nem sempre você vai morar numa cidade realmente muito grande assim. Tá? Hoje em dia as pessoas não estão mais indo, né, saindo do campo lá dos cafundós, assim, de um cafundó dos campos, indo em direção a uma grande metrópole. Muitas vezes você vai em direção a cidades chamadas cidades médias, que você não teria um contraste tão grande assim entre os modos de vida. Tá? E por fim, temos as teorias histórico-culturais, também chamadas de teorias marxistas da migração, tá? Que vão considerar essa mobilidade humana, ou pelo menos esse nível de mobilidade humana que nós temos na modernidade, como um fenômeno típico do sistema capitalista. De tal forma que a maneira como a migração acontece hoje, ela não pode ser explicada por uma teoria que se pretenderia explicar todos os processos migratórios de uma mesma forma, como faria, por exemplo, o Gino Germani e o Durkheim. Não dá para a gente aplicar esse tipo de lógica. Então, as teorias marxistas elas vão explicar a migração de um ponto de vista dentro de um sistema capitalista e principalmente de um sistema capitalista globalizado, que é o que nós temos hoje. Então, quais são os 3 fundamentos básicos, né? Quais seriam os 3 grandes motores do processo migratório? A mercantilização do processo de produção e de consumo. Então, você não mais produz aquilo que você consome, você vai comprar aquilo, você produz para outro e consome aquilo que um outro produziu. Ou seja, tudo aquilo que está envolvendo a sua vida, tem uma relação de capital envolvida aí, você está vendendo produto para um e comprando o produto de outro, você não está produzindo mais os seus próprios produtos. Então, você está já plenamente inserido dentro do sistema capitalista. A privatização dos meios de produção, da terra e do conhecimento. Então, não são mais todos que conseguem ser proprietários de terra. Portanto, a gente não consegue mais produzir os nossos próprios alimentos. Nós não somos proprietários do conhecimento. Então, o conhecimento tem dono, o conhecimento pertence a algumas camadas da população e outras camadas da população não têm acesso ao conhecimento, portanto, elas vão ficar sujeitas à falta de informação, elas vão ficar sujeitas a pegar o trabalho que aparece, por exemplo, tá? E dos meios de produção em geral. Então, o surgimento do proletariado, o que ele está descrevendo aí é o surgimento do proletariado, aquela população que não detém os meios de produção, então ela vai ter que utilizar-se da sua força de trabalho, vendendo essa força de trabalho para um capitalista para conseguir sobreviver, tá? Isso vai gerar, vocês que já estudaram isso vai gerar progressivamente um empobrecimento do proletariado, e esse progressivo empobrecimento do proletariado vai gerar um desejo migratório. E
terceiro aspecto, que é o corolário desse, a transformação do trabalhador em mercadoria a serviço do capital. Ou seja, você não é mais uma pessoa. Você é força de trabalho, você é braço, você é uma cabeça e 2 braços. Você não é uma pessoa, você é uma cabeça e 2 braços. E uma cabeça e 2 braços, ela serve para produzir, tá? Então, você vale, o seu valor perante a sociedade é equivalente ao valor que você consegue de produção e de consumo. Então, você vale tanto mais, quanto mais você consegue produzir, quanto mais você consegue consumir, tá? Se você é uma pessoa que ou não consegue produzir ou não consegue consumir, você não vai ser reconhecido perante a sociedade. Então, essas populações que vão sendo pessoalmente desvalorizadas, financeiramente e pessoalmente desvalorizadas, é nelas que vai surgir o desejo migratório, tá? Então, e outra questão também, né, que a gente tem que pensar, que o capitalismo globalizado, ele próprio vai favorecer, além de todas essas contradições internas que ele tem, o próprio capitalismo globalizado ele vai permitir, ele vai facilitar a ocorrência das migrações. Por quê? Vamos imaginar uma fábrica de qualquer coisa nos Estados Unidos que se instala, uma fábrica americana que se instala ou na China, na Indonésia, qualquer coisa nesse sentido. O indonésio, pobre coitado, que está ali plantando arroz, ele nem sonha em ir para os Estados Unidos, né? Ele sabe que não vai ter condições de ir para os Estados Unidos para conseguir trabalhar. Mas, no momento em que uma empresa norte-americana se instala na Indonésia, ele vai conseguir sair. É mais fácil ele sair do campo, indo em direção à cidade para trabalhar nessa empresa. No momento em que eu melhoro a infraestrutura de transportes também, nos diferentes rincões do planeta, eu facilito o processo migratório. Então, à medida em que o sistema capitalista ele vai penetrando nesses rincões que antes eram desconhecidos da sociedade, e isso é um processo bem forte aí a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vai favorecer ainda mais o processo migratório. Então, aquelas populações que viviam desesperançadas naqueles rincões do globo, elas agora começam a ter algum tipo de oportunidade à medida em que as empresas vão chegando para essas periferias do planeta, vão chegando mais perto delas. Então, talvez elas nem tenham que sair do país para elas conseguirem, né, ter essa esperança de melhoria de vida. Vai continuar saindo do seu local do mesmo jeito, mas não vai para tão longe assim, tá? Então, fica mais fácil o processo migratório. Certo? Então, é essa medida, à medida em que mais pessoas, cada vez mais pessoas vão ser incorporadas ao sistema capitalista, sempre como proletários, é óbvio, e vão sofrendo esse processo de empobrecimento, de deterioração da sua qualidade de vida, é essas pessoas que vão ter esse desejo de migrar, tá? Ok, né? Dá pra gente explicar boa parte dos processos migratórios com essa teoria que a gente chama de histórico-culturais. Só que, né, dá pra gente fazer uma crítica aí também, porque muitas vezes o que a gente observa, né, cada vez mais frequente o processo migratório, que não se esgota somente em questões econômicas. O que a gente observa muito nos dias de hoje, por exemplo, perseguições políticas, perseguições religiosas, né, cujo fundamento não se esgota num fundamento puramente econômico, por mais que possa ter um pano de fundo, tá? Então é isso que a gente tem que pensar também. Muitas vezes, a maior parte da bibliografia sobre migrações na atualidade vai enfocar nisso. As pessoas migram porque elas ficam desempregadas. Não é só isso o que explica o processo migratório de grandes fluxos na atualidade. Muitas vezes, né, perseguição política e perseguição religiosa, perseguições pessoais, de maneira geral, vão explicar muito dos fluxos migratórios que a gente observa hoje, sim. Tá? Então a gente não pode também focar só nesse economês. Ok? Seguindo aí, mostrando um gráfico pra gente, quanto que a gente tem de migrantes em relação à população mundial. Então, desde 1990 até o ano de 2015, tá? Vocês veem que a tendência do número absoluto da porcentagem de população, não. A porcentagem em relação à população global, não é tão crescente assim, mas em número absoluto, sim. Né? Mas de maneira, dá pra gente dizer que tá realmente crescente
a migração mundial. Então, esse gráfico está se referindo a pessoas que moram fora do seu país de origem. Tá? Então, a gente tem 244 milhões de pessoas no mundo, em 2015, com certeza para agora vai ter muito mais. A gente teria 3,3% da população global, ou 244 milhões. A título de comparação, o Brasil está aí com 210 milhões de habitantes, então um pouco mais do que um Brasil inteiro morando fora do seu país de origem. Tá? É um nível migratório que, obviamente, a gente não viu em momento algum da história da humanidade, por dois motivos. Primeiro, que a população mundial nunca foi tão grande, mas acredita-se também esse ritmo de migrações, assim, 3% da população, um pouco mais de 3% da população mundial fora dos seus países de origem, também parece que é algo que a gente sabe, parece que é algo inédito na história da humanidade. Tá? Então, o que estaria levando tanta gente a sair fora dos seus locais? Observamos uma ligeira predominância de homens na população migrante, tá? Ligeira predominância, então cada vez mais mulheres, crianças também se embrenhando aí por esse mundo da migração, mas ainda existe um predomínio ligeiro daquele modelo de que o homem vai primeiro e depois ele traz a família. Tá? Uma tentativa de primeiro ele se estabelece no local novo e depois traz a esposa e os filhos junto. Então, um ligeiro predomínio ainda desse modelo clássico da migração. Tá? Alguns conceitos básicos, então um glossário sobre as migrações. Então, a emigração, a diferença entre emigração e imigração. Tá? O emigração é o movimento de saída e a imigração é o movimento de entrada. Não interessa se é entre países ou se é entre regiões do mesmo país. Tá? Então, obviamente, todo emigrante vai ser também um imigrante, porque ele está sempre saindo de um local e indo para outro. Mas tem gente que confunde assim, emigrante é quando é para o estrangeiro e imigrante é quando é no interior do país. Não, não é assim. Tá? Emigrante é aquele que sai. Não interessa se ele está indo para outro país ou se para outra região do país. E imigrante é aquele que chega. Também não interessa se ele está chegando de outro país ou se ele está chegando de um pedaço do mesmo país. Tá? Então eu saí de São Paulo, eu vim para Florianópolis. Eu sou uma emigrante de São Paulo e uma imigrante em Florianópolis. Ok? Então não importa se você está falando dentro de país ou fora dele. Tá? Chamamos de migração temporária, quando o migrante tem a intenção de voltar, então ele já sai de casa pensando, eu vou ficar 6 meses, vou ficar 1 ano, whatever, né? E depois eu vou retornar. Via de regra, isso se dá por motivação de estudo ou trabalho, aquele upgrade que você vai fazer na carreira, ou então aquele dinheirinho a mais que você vai tirar e depois você vai retornar para o seu local de origem. Tá? Migração forçada. Migração alheia à vontade do migrante, por risco iminente à vida, por perseguições políticas, étnicas ou religiosas, ou por desastres naturais. Tá? O conceito de migração forçada está muito ligado ao conceito de asilado, como é que era o nome? Esqueci, refugiado, confundi. O conceito de refugiado estabelecido aí pela Convenção de Genebra. Tá? Então, entende-se como migração forçada só quando você está com risco de vida iminente. Tá? Um parênteses aqui. Professora, não é risco de morte? Em vez de falar risco de vida? Não. Risco de morte é jornalista da Globo que fala purismo da língua portuguesa. Tá? Todos os grandes fundadores da língua portuguesa, Camões, Machado de Assis, Fernando Pessoa, usaram risco de vida. Então, a gente vai usar risco de vida, porque quem fala risco de morte é jornalista da Globo. Tá? Então, a gente, né, o migrante forçado é aquele que corre
risco de vida iminente por essas motivações aí, por perseguições políticas, étnicas ou religiosas. Só mais recentemente, basicamente no século XXI, é que a Convenção de Genebra ela englobou a questão dos desastres naturais. Vítimas de terremotos, vítimas de vulcanismo, de tsunami, qualquer coisa assim, né? Porque também esses fatores, eles também afetam, né? Eles também colocam a sua vida em risco iminente. Tá? Então, as vítimas de desastres naturais agora, elas também são consideradas como migrantes forçados. Tá? Migração espontânea seria aquele cara, então, que não está com um risco de vida iminente. Ele estaria aí, né, pelo simples desejo de melhoria de vida. A grande dificuldade que nós temos aí é fazer essa diferenciação, né? Em que medida uma migração ela pode ser considerada forçada ou espontânea. Tem caso que a gente vai conseguir saber, né? Mas o que a gente pode considerar risco de vida iminente? Será que um cara que está ali no interior do Nordeste comendo calango, a gente poderia considerar que ele está fazendo uma migração espontânea? Né? Porque, tipo, tecnicamente ele tem o que comer, ele não está correndo risco de vida iminente. Tanto que tem gente que fica lá e continua sobrevivendo. Então, fica essa questão, né? Até que ponto a gente pode considerar algumas condições de vida extremamente degradantes, a gente pode considerar isso como migração espontânea e não como forçada, né? O que a gente poderia considerar realmente como risco de vida iminente? Isso às vezes não fica tão claro quando a gente está conceituando as migrações. Tá? Isso teria uma dificuldade para a gente resolver. Tá? A migração clandestina, a entrada em outro país sem a permissão legal, tá? Que por mais que os países tentem bloquear a migração, na verdade, isso normalmente surte o efeito contrário, né? Porque quando a gente não consegue, a migração ela vai acontecer, não tenha dúvida. Então, se a gente não consegue entrar legalmente, se dificulta o processo de entrada legal no país, não tem problema. A gente entra ilegalmente. Então, parece que o tiro às vezes sai, às vezes não, sempre sai pela culatra, né? A gente, né, tentar bloquear a imigração, na verdade, a gente só está estimulando mais, a gente só está mais assanhando as lombrigas. E aí a definição de refugiado pela Convenção de Genebra. É a pessoa que, devido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira valer-se da proteção de tal país. Ou seja, quando um cidadão de um determinado país ele se sente ameaçado pelo seu próprio país, em função dessas condições. A questão da religião, a questão da nacionalidade, a gente sabe que existem várias nações dentro de um mesmo país, então você pode ter perseguição étnica nesse sentido, tá? Ou opiniões políticas. Tá? Mais recentemente, essa definição de refugiado, então, como a gente falou agora há pouco, engloba também os chamados refugiados ambientais, né? Quando o país está em desordem e não tem condições de absorver a sua população, não, de proteger a sua população, ou não tem, né, a intenção de proteger os seus próprios cidadãos. Tá? Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, tá? Mas no sentido de ações explícitas, né, ou implícitas desse repúdio à imigração estrangeira. Tá? Tecnicamente, se você não fala nada, então você não é xenófobo, se você simplesmente não gosta de imigrantes, né, mas não manifesta isso, tecnicamente você não é um xenófobo. Tá? Somente quando você manifesta isso, quando você exprime a sua opinião, ou quando você maltrata algum imigrante nesse sentido, isso poderia ser considerado uma ação de xenofobia. Tá aí outra dificuldade pra gente discutir, né? Aquilo que a gente falou algumas aulas atrás, aquela citação do Luc Ferry, não estariam eles dizendo bem alto o que muitos pensam baixinho? Então, quando uma pessoa maltrata um imigrante, será que ele não está explicitando o sentimento que seria geral da galera, mas muitos não têm coragem de fazer? É uma coisa pra gente pensar também, né? Em que medida nós não somos também xenófobos, embora a gente não manifeste.
tenhamos pudor de manifestar isso. Os chamados refugiados ambientais, né, englobando aí esse conceito mais recente, mais do século XXI, são os migrantes vítimas de tragédias naturais, então de terremotos, de vulcanismo, de tsunamis, e também se engloba as futuras vítimas do aquecimento global, né, que seriam daquelas ilhazinhas ali que tem baixa altitude, que submergeriam em função da elevação dos níveis do mar. Então essas futuras pessoas, né, se é que algum dia vai acontecer, essas futuras pessoas também seriam consideradas futuramente os refugiados ambientais. Tá? Anistia é o perdão da situação de irregularidade. Tá? Se você for pensar para o país, também não é muito interessante você ter imigrantes em situação irregular, porque essas pessoas estão produzindo, estão consumindo, então seria interessante que elas fossem também pagadoras de impostos. Então, vale a pena. Para muitas nações vai valer a pena você convidar essas pessoas a se regularizarem, a ter um CPF, ter uma carteira de trabalho, futuramente vai estar aí pagando imposto de renda, né? Se tornar realmente, né, um contribuidor mais efetivo, né, mais, vamos dizer assim, mais comprovado, né, da renda do país. Tá? Deslocados internos são migrações internas, são dentro do próprio país por alguma situação de violência ou de desordem pública ou de incapacidade do Estado em solucionar os problemas. Em espanhol, vocês podem encontrar também, quando falar essa palavra deslocados internos, usa muito, mesmo em bibliografia em português, usa o termo que se usa mais em espanhol, que é desplaçado. Tá? Então, desplaçar, essa palavra, quando aparecer desplaçado, significa isso, são esses deslocados internos. Então, muitas vezes você está num país em conflito, mas tipo, não são todas as regiões do país que estão em conflito. Tem uma região que o bicho está pegando mais, está pegando fogo mesmo. Tem outra região que está um pouco mais sossegada. Então, as pessoas migram para essa região que está um pouco mais sossegada para depois, efetivamente, saírem do país. Então, durante esse período é que elas são chamados os deslocados internos. Tá? O apátrida é aquela pessoa que está sem documentos, que é uma situação extremamente comum dentro das migrações internacionais, né? Gente que teve que sair de casa correndo, gente que perdeu a documentação durante a viagem. Então, tecnicamente, como é que você vai provar? Como é que essa pessoa vai provar que ela é de um determinado país e como é que ela vai tentar começar a vida nova num país se nem os documentos do país original ela vai ter? Então, essas populações, muito embora elas tenham nascido num local, elas tenham sido registradas, elas tenham trabalhado num determinado local, se ela não tem a documentação que comprove isso, tecnicamente ela não é de lugar nenhum, ela não é cidadã de lugar nenhum. A gente tem aproximadamente aí pelo mundo 300 milhões, a estimativa, de apátridas. Tá? Gente que seria não só em termos de imigrantes, né, mas gente sem nenhum tipo de registro aí. É a estimativa que a gente teria aí pelo mundo uns 300 milhões de apátridas. Tá? Situação de asilo. Quando um Estado, que não é o seu, vai garantir a sua proteção contra a jurisdição do seu território original. Então, se no seu território original você está sofrendo uma perseguição política, uma perseguição religiosa, você migrou em função disso, esse novo Estado garante a proteção a você. Então, você vai ser, na prática, cidadão, né, desse novo país, porque esse novo país é que está assumindo a jurisdição, a tutela sobre a sua pessoa. Você não mais pode ser considerado alvo da jurisdição do seu país de origem. Tá? Tudo bem até aqui com esse glossário? Agora a gente fala um pouquinho sobre os fatores que levam as pessoas a migrar. Tá? A gente costuma dividir os fatores de migração em fatores objetivos ou fatores subjetivos, que é uma nomenclatura que eu confesso para vocês que eu detesto. Tá? Porque o que a gente pode considerar efetivamente como objetivo ou subjetivo? Isso varia muito entre as pessoas. Então, o que se considera como fatores objetivos?
busca por melhor salário, melhor custo de vida, mais acesso a serviços, então questões mais materiais mesmo, tá? Que existem essas diferenças de salário e de qualidade de vida por diferenças de desenvolvimento entre os locais, não só entre países, né, mas dentro do mesmo país, né, principalmente países tão grandes e tão heterogêneos como o Brasil, a gente poderia falar disso também, né, que existem essas disparidades regionais que favoreceriam as migrações. Tá? E os chamados fatores subjetivos seriam questões culturais, questões familiares, questões psicológicas, questões religiosas, que dentro dos estudos de migração tem se dado muito pouca importância a eles. Eu não sei até que ponto isso é justo você fazer essa diferenciação, né? Por quê? Para uma pessoa religiosa, até que ponto ela migrar em função de sofrer uma perseguição religiosa, isso é um fator subjetivo. Quando a vida humana dela está em risco, né? Ela como pessoa, sua integridade física está em risco em função de uma crença religiosa que não é respeitada, em função de uma orientação sexual que não é respeitada, em função de uma orientação política que não é respeitada. Né? Até que ponto a gente pode considerar esse tipo de fator como um fator subjetivo? Ah, não, o fator objetivo é aquilo que é material, é aquilo que realmente está colocando a sua vida em risco mais iminente. Não. Muitas vezes você tem uma qualidade de vida excelente no país em termos materiais, mas em função da sua religião, em função da sua opinião política, em função da sua orientação sexual, a tua vida é um inferno. Então, até que ponto a gente, né, a gente deixa de estudar esses fatores subjetivos da migração, porque eles não conseguem ser quantificados, eles não conseguem ser mensurados, a gente não consegue saber efetivamente qual é o grau de importância que isso tem para a pessoa em si. Tá? Então não dá pra gente fazer essa... Não gosto muito dessa diferenciação, não. A gente não consegue, muitas vezes, fazer uma divisão clara entre fator objetivo e fator subjetivo. Né? Muitas vezes o que a gente chama de fator subjetivo é aquilo que define realmente você como pessoa, te afeta mais do que o fator material. Vai ser mais determinante ainda para sua migração do que o fator puramente material. Tá? Mas tem sido isso, a gente tem focado muito mais dentro da geografia, muito mais dentro da sociologia, das ciências humanas de maneira geral. Isso de décadas para cá, a gente vem sempre enfocando muito mais a questão material, a questão econômica no processo migratório. Tá? Então, felizmente, isso é uma tendência que começa a mudar. Felizmente, a gente vem tentando estudar qual seria, né, a importância desses chamados fatores subjetivos, que muitas vezes se refletem muito mais praticamente na nossa vida do que chamados fatores objetivos, né, fatores econômicos. Ok? Temos também, comparando os locais, os chamados fatores repulsivos e fatores atrativos. O que torna um local, o que faz um local repelir a população, expulsar a população, e o que faz um local ser atrativo. Se você for observar, basicamente, a bibliografia sobre migrações, eles vão sempre enfocar fatores atrativos. Quais são aquelas áreas que são mais atrativas à população? Aquelas áreas mais economicamente dinâmicas. Tá? E, no entanto, talvez não seja só por aí. Pelo mesmo motivo que a gente estava discutindo agora há pouco. Em que medida as migrações elas são uma demanda predominantemente econômica, predominantemente em busca de emprego, ou mais modernamente, né, uma busca pela sobrevivência. As pessoas não estão simplesmente saindo dos seus locais em busca de um emprego melhor. Elas saem muito mais em busca de sobrevivência nos dias de hoje, cada vez mais, né, a questão das perseguições políticas, religiosas, ou de qualquer questão pessoal que você tenha cada vez mais se firmando aí como tendência global. Tá? Uma perguntinha. No momento em que você faz a sua migração, o que é mais importante? Né? Quem é o fator mais relevante? Aí, o fator repulsivo ou o fator atrativo? O que mais determina a migração? O seu local estar te repelindo
ou o outro local estar te atraindo? O que vocês pensam a esse respeito? Por que as pessoas saem dos seus locais? Porque o seu local está repelindo ou porque o outro local está atraindo? Atrativo. Os fatores atrativos. O que mais? Por quê? Porque se não for pelos atrativos, ele está sendo expulso alguma coisa. Aí é uma questão mais... Vou fugir. Eu acho que de boa vontade ele sairia por atrativos. Uhum. Mas tem uma coisa que a gente tem que considerar nesse ponto, tá? Normalmente você nasceu num local, você passou a maior parte da vida nesse local e depois você vai migrar, tá? No momento em que você sai de um local, você está deixando família, você está deixando amigos, você está deixando os locais que você frequenta, você está deixando toda a sua história, você está deixando seus objetos para trás, né? Em busca de um sonho de melhoria de vida, tá? Então, o que a gente observa? Na prática, né, o que a gente observa é que as pessoas elas não migram porque o local do outro é bom, e sim porque o seu local é ruim. Toda migração é um processo extremamente doloroso para o imigrante, tá? Porque não é fácil você sair do seu local, você deixar a família, deixar amigos, deixar toda a sua história. É claro que tem gente que quer fazer isso, quer começar realmente uma vida nova, que teve uma vida desastrosa e quer realmente deixar tudo para trás e começar tudo de novo. Mas não é o caso da maioria. A maioria ama o seu lugar, ama a sua família, ama os seus amigos, a sua história e quer permanecer ali, né? Então, o que a gente observa? Que no mundo, à medida em que se recrudescem as condições de sobrevivência nos locais mais pobres, nos locais mais de perseguições, é aí que você vai ter o processo migratório. Então, o processo migratório ele não se dá quando uma nação está despontando, e sim quando outra está regredindo. E no momento histórico que a gente vê o agravamento da pobreza, o agravamento das perseguições, é esse momento que você vai ver um processo migratório mais intenso. Então, muito provavelmente, o fator repulsivo ele é muito mais determinante para a migração do que o fator atrativo. Tá? Então, a migração é um ato de desespero. Você só sai do seu local realmente quando ele não tem mais condição. Quando realmente você não tem mais como viver por ali. Tá? Os efeitos que a gente tem sobre o local repulsor e sobre o local atrator. Então, o local repulsor, o local onde as pessoas estão saindo, ele perde mão de obra, tá? Porque basicamente muito mais são jovens que estão migrando, né? A população trabalhadora, então vai perder a mão de obra. É possível que aconteça uma elevação dos salários. Eu nunca vi isso, mas a bibliografia diz que é possível, porque estando faltando mão de obra, então faltando trabalhador, então a tendência seria um aumento dos salários, né, pela lei da oferta e da procura. E a questão do recebimento das remessas financeiras, que é você, aquele membro da família que vai sozinho ou vai com poucas pessoas, e aí ele manda dinheiro para a família. Tá? Para muitas nações africanas, o envio de remessas financeiras é um componente importante até do PIB desses locais, né? Tamanha a quantidade de imigrantes que tem trabalhando na Europa. Né? E os efeitos sobre o local atrator são principalmente as mudanças culturais. Então você vai estar absorvendo uma cultura nova, querendo ou não, você tá chegando uma cultura nova que você vai ter que lidar com isso. As mudanças urbanísticas, porque essa população vai morar em algum local, então você pode ter favelização, por exemplo, né? Você vai ter, então, também o aumento da demanda por produtos e serviços, seja produtos do poder público, ou seja, no momento em que você tem população crescendo, né, população chegando, população morando, então vai ter que ter serviços de água, esgoto, luz, telefonia, né, moradia, a infraestrutura urbana, de maneira geral, vai ter que ser alterada, né, e um maior dinamismo do comércio também.
Tá? À medida em que vai chegando mais gente, vai ter maior consumo naquele local. Então, os locais têm que ir se adaptando a essa demanda de produção e de consumo. Tá? A migração, ela vai ter diferenças em função do sexo, da idade e do grau de instrução. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Cada vez mais, a gente viu lá que ainda temos um ligeiro predomínio masculino entre os migrantes, mas cada vez mais a gente observa sempre o crescimento das mulheres também atuando como migrantes. Tanto naquela questão que a gente falou, que ela vai para a reunificação familiar, quanto também pelo processo de realização pessoal da mulher, aquela mulher independente que ela realmente quer trabalhar, ela realmente quer fazer a vida em outro lugar, e ela vai sozinha, com a cara e coragem, né, para um outro lugar, para um outro país ou para uma outra região do mesmo país, tá? Então, existem diferenças, né? O ritmo de migração, historicamente, ele vai variar, em função do sexo, em função da idade, porque aí você vai desempenhar funções diferentes, e do grau de instrução também, como é que a qualidade de vida do migrante, ela também varia em função do grau de instrução. Um cara que é analfabeto, ele não migra pelos mesmos motivos que um cara que tem doutorado, né? Então, ele vai ter motivações diferentes, então qualidades de vida diferentes, tá? Em termos de migrações internacionais, dificilmente as migrações elas se dão, vamos dizer assim, de uma vez só. Você vai pulando de um local para o outro. Então, o que a gente tem muito aqui no Brasil, América Latina de maneira geral, a questão dos haitianos. Então, a galera saindo do Haiti e vindo para outros locais, tá? A galera não sai do Haiti direto para o Brasil. Primeiro, eles vão para a República Dominicana, que é o país que está ali do lado, na mesma ilha. Então, a República Dominicana vai receber o grande fluxo de haitianos. A partir dali é que eles vão para outros pontos, né, para onde eles quiserem. Vai para a Europa, vai para o Brasil, whatever. Tá? Então, dificilmente um migrante ele sai de um lugar e ele vai para o seu local definitivo logo, ou para o seu lugar que ele intenciona chegar. Né? Ele vai pulando de um lugar para o outro. Tá? Vocês que foram bons alunos de história do pensamento geográfico, vocês se recordam desses conceitos de topofilia e topofobia? Lembram disso? Sim? Viram isso? Tá. Topofilia, né? A gente consegue destrinchar pelas palavras topofilia e topofobia. Topo, lugar, filia, amor, fobia, aversão. Então, é a questão de você amar o local ou ter aversão ao local, tá? Isso também tem que ser estudado quando a gente fala de migrações, tá? Por quê? Você pode desenvolver um amor ao seu local de origem ou um amor ao seu local de destino que talvez racionalmente não explique eventualmente algum processo migratório ou um processo de desejo de permanecer naquele local. Um exemplo. Faz uns bons anos, uns 15 anos isso, que estavam tentando desocupar os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza ocupados por Israel. E aí o governo israelense ele teve a seguinte política, para cada família que desejasse sair da Cisjordânia, para desocupar a Cisjordânia em direção aos acordos de paz, para cada família que desejasse sair de lá, o governo israelense estava dando um crédito de $500 mil e todas as despesas pagas da família por 4 anos. Casa, escola, tudo. Emprego, dá emprego para os pais também, para todos os maiores de 18 anos da família por 4 anos, garantido tudo, todo o seu custo de vida por 4 anos, mais um crédito de $500 mil para cada família para conseguir sair, para desocupar a Cisjordânia. Tá? Cara, nem 10% das pessoas aceitaram esse acordo. Aí a senhora fala, meu Deus do céu, os caras tão loucos, porque eu com $500 mil na minha conta eu faço qualquer lugar, ou para qualquer lugar, faço qualquer negócio. Né? Por que eles não fizeram isso? Por que a imensa maioria não aceitou esse tipo de
de acordo. Aí você tem que evocar a questão da topofilia para entender isso. Cara, eram judeus que queriam ficar ali porque eles acreditam que aquela é a terra prometida por Deus para eles. Os caras passaram por um monte de perseguições ao longo da história, das quais o Holocausto nazista é só mais uma das perseguições pelas quais eles passaram. Então acha que, depois de ter destruído a vida deles, né, depois de ter feito eles migrarem, né, ser verdadeiras ovelhas negras aí pelo mundo, me dá aí $500 mil e tá tudo certo, eu saio daqui do meu local depois que eu conseguir chegar? Não. Então tem esses processos que pra gente às vezes parece, a gente que tá preocupado muito mais com dinheiro, parecem coisas irracionais, mas não são. Você tem que entender essa questão desse sentimento de pertença a um local, tá? Que não é fácil de você resolver com simples ditames econômicos, tá? Então isso que a gente tem que pensar, tem que levar em consideração isso, né? Essa sensação de repulsão, essa sensação de atração. Falar de um exemplo pessoal aqui também, né? Eu moro em Florianópolis há 9 anos. Eu ainda não transferi e não pretendo não transferi o meu título eleitoral para cá. Eu ainda voto em São Paulo. Já deveria ter cadastrado a minha biometria, não cadastrei minha biometria ainda e fiquei super feliz com esse negócio de pandemia, que eles vão atrasar ainda mais o cadastro da biometria para o estado de São Paulo. Por quê? Eu falei, cara, do pouco que eu entendo da política catarinense, cara, eu tenho visto coisas tão podres aqui na política catarinense que eu não consigo me identificar com a política catarinense. Eu não consigo dizer, eu vou votar em tal candidato, eu vou votar em tal partido. Não consigo formar essa identidade, como a identidade política que eu tenho com São Paulo. Não que eu queira votar em algum candidato em São Paulo, não é isso, mas eu sei em quem eu não quero votar. Do tipo, eu não sei quem é que eu quero que ganhe, mas eu sei quem é que eu quero que perca, né? Então, depois de 9 anos em Florianópolis, eu ainda não consegui formar uma identidade política com o estado de Santa Catarina. Então, a gente poderia considerar isso algum tipo de processo de topofobia, talvez. De você rejeitar, falar, ver quanta coisa podre que tem aqui, no estado que se apresenta como o mais desenvolvido da nação, mas você vê tanta podridão que acontece no meio da política. Não que São Paulo não seja diferente, mas pelo menos eu sei, né, quais são esses podres que acontecem por lá, e aqui eu ainda não consegui compreender muito bem, né, como é que se processa essa política. Então a gente não consegue formar uma identidade política com o local. Só que eu trabalho aqui, eu pago impostos aqui, e por que eu não voto aqui? Então isso é um prejuízo para o local que tá recebendo. Então esse sentimento, às vezes, de rejeição que você tem com algum aspecto do local, ou como um todo, ou como parte desse local, isso é prejudicial para o local que tá recebendo também, né? Daí a importância da gente conseguir integrar realmente o migrante, né? De que o imigrante não se sinta um rejeitado no local, porque ele está produzindo, ele está consumindo, ele está pagando impostos no seu local, ele está contribuindo para o seu local, para o local que está recebendo. Mas se ele se sente rejeitado por alguma questão, se ele não consegue formar uma identidade com aquele local, esse local vai estar perdendo de alguma forma, né? Você vai estar usando os serviços desse local, né, sem estar realmente contribuindo como um cidadão, né, nascido ali, digamos assim. Então, esse é um problema para o local que recebe, né? Se o local que recebe rejeita, né, ou é rejeitado pelo imigrante, né, o imigrante não vai conseguir desenvolver ali todo o potencial dele nesse local que o está recebendo. Tá? Um mapa mostrando alguns dos principais fluxos migratórios a partir do século XVI. Então, o que nós tivemos aí? Tá? Essas setinhas em azul, as correntes migratórias que vão do século XVI até o século XIX. Então, você tem basicamente europeus indo em direção ao continente americano, que foi o processo de colonização do continente americano. Tá? As correntes de escravos africanos, então a migração forçada que aconteceu da África em direção tanto à América do Norte quanto à
América do Sul, tá? Entre os séculos 18 e 19, tá? Em verde, as correntes migratórias de 1830 até 39, que é o início da colonização do continente africano até o início da Primeira Guerra Mundial. Então, ainda assim, a gente tem europeus saindo em direção à América do Norte, em direção à América do Sul, mas também fluxos bastante grandes em direção à África, em direção à Ásia, tá? E as correntes migratórias após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, que são as setinhas vermelhas, que isso é o que a gente poderia chamar das migrações, dos movimentos contemporâneos. Então, o que nós temos? Gente saindo da América Central em direção à América do Norte, né? Tem bastante gente, América Central e México, em direção à América do Norte. América Central em direção à Europa, África em direção à Europa, né? Todo o norte da África, bastante norte da África, Oriente Médio em direção à Europa. Também Europa Oriental em direção à Europa Ocidental. E alguma desconcentraçãozinha ali na Ásia, essas setinhas ali no meio da Ásia, é basicamente a população da Europa Oriental e a parte europeia da Rússia, tá? Indo em direção às repúblicas centro-asiáticas. Por quê? Porque durante o período stalinista, a gente teve muita mistura forçada de povos. O Stalin misturou muito os povos. Então, vai gente do Cazaquistão, pega um pouco de gente do Cazaquistão e manda lá para a Lituânia, alguma coisa assim. Né? Muito. Todas as repúblicas soviéticas sofreram esse tipo de ação durante o período stalinista, principalmente, uma tentativa de enfraquecer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de sentimento nacional que pudesse surgir entre as antigas repúblicas que compunham a União Soviética. Então, a partir do momento que a União Soviética se desagregou, esses movimentos nacionalistas eles começam a aflorar. E aí essas populações começam a voltar para os seus locais de origem. Tá? E também fica claro, tá aí também o movimento da África e da Europa em direção a Israel. A partir da criação do Estado de Israel em 48, a gente vai vendo esses fluxos migratórios de população judaica em direção a Israel. Tá? Historicamente, a gente pode dividir a história da formação dos direitos humanos, né, esse conceito de direitos humanos, o que isso vai ter a ver com as migrações. Então, vamos colocar algumas datas aí. De 1789, que é a Revolução Francesa, quando a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para até 1948, que é quando a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? A questão dos direitos humanos ela é entendida como de responsabilidade dos Estados nacionais. Como assim? O Brasil ele tem que zelar pelo bem-estar dos brasileiros, os Estados Unidos têm que zelar pelo bem-estar dos norte-americanos, a Inglaterra tem que zelar pelo bem-estar dos ingleses. Tá? Então, cada estado teria a jurisdição sobre os cidadãos, era esse o entendimento no direito internacional, de que cada estado tivesse a jurisdição sobre os seus cidadãos. Tá? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento do que a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa a ter uma mudança de percepção nesse sentido. Por quê? Porque é quando os estados nacionais, a gente percebe que os estados nacionais também cometem abusos contra os seus cidadãos. De tal modo que a gente não poderia deixar os estados terem essa plena jurisdição sobre os seus cidadãos. Então, a gente passa para a chamada etapa internacionalista de proteção aos direitos humanos, no momento em que surgem organismos supranacionais, como, por exemplo, a ONU, cuja função é ou deveria ser a jurisdição sobre essas populações que são afetadas por mandos e desmandos do seu próprio governo. Tá? Então, você não pode, existe essa percepção hoje que a gente não pode deixar um Estado fazer o que ele quer. Você não pode deixar um Estado com plenos domínios, com plenos direitos sobre a jurisdição do seu povo. Porque os Estados podem cometer abusos contra o seu povo, portanto, precisaríamos ter uma instância internacional, que deveria ser a ONU, precisamos ter uma instância internacional que julgue esses eventuais crimes perpetrados pelos Estados nacionais. Tá?
Isso pode ocorrer em âmbitos, vamos dizer assim, de comunidades internacionais, que é o caso da União Europeia, tá? Então, você tem alguns organismos que são supranacionais, que seria, então, o caso da União Europeia, que ela conseguiria exercer uma jurisdição superior à jurisdição que acontece pelos diferentes países. Ou seja, vamos supor, se a Itália cometer um abuso contra os cidadãos italianos, começa a perseguir determinados tipos de cidadãos italianos, você vai ter tribunal dentro da União Europeia que vai julgar isso. Tá? Não precisa ser propriamente só a ONU, percebem? Não precisa que todo mundo esteja de acordo com aquele que está se cometendo um abuso. Você tem esses organismos menores, né, supranacionais, só que menores, que conseguiriam julgar esse tipo de abuso. Tá? Então, essa é uma possibilidade, né? Você ter esses organismos supranacionais que conseguissem julgar os países. Né? E tem uma proposta do filósofo Jürgen Habermas, que talvez a galera não goste muito, mas tem algumas coisas interessantes nessa proposta dele. Que é o conceito de cidadania cosmopolita. Né? Que seria o seguinte, seria uma boa ideia para ele a gente parar de se enxergar como cidadão de uma nação e começar a se enxergar como seres humanos, né? De enxergar todos nós como humanidade, né? E de enxergar que um abuso que é cometido contra um indiano em função da sua religião, em função da sua sexualidade, em função da sua opinião política, não é um abuso contra um cidadão indiano, e sim um abuso contra a humanidade. E que, portanto, toda a humanidade deveria se posicionar contra esse tipo de abuso. Então, seria essa a ideia, da gente parar com a noção de que isso está acontecendo lá nos cafundós do Judas, então eu não tenho nada a ver com isso. Né? Talvez a gente conseguisse prevenir, talvez o mundo conseguisse prevenir mais os abusos que acontecem contra pessoas ali nos cafundós do Judas, se todos nós nos enxergássemos como parte da humanidade, se nós não tolerássemos abusos que acontecem contra cidadãos de outros países, da mesma forma que nós não toleraríamos abusos cometidos contra nós ou cidadãos do nosso próprio país. Então, em linhas gerais, essa seria a noção de cidadania cosmopolita. Da gente se enxergar primeiro como humanidade, né? Muito mais como humanidade do que como cidadão brasileiro, como cidadão alemão, como cidadão norte-americano. Tá? Então, é esse o embate que nós temos hoje. Né? Esse embate que a gente chama de monismo jurídico, que seria essa noção que a gente acabou de falar, de que os estados nacionais têm a jurisdição sobre os destinos dos seus cidadãos, né? Versus o chamado pluralismo normativo, que seria a ideia de pluralismo normativo. Essa ideia, essas novas instâncias de poder que surgem na sociedade contemporânea para julgar, para se posicionar contra eventuais abusos perpetrados dentro do âmbito de estados nacionais. Então a gente tem ONGs, a gente tem a mídia que conseguem denunciar esse tipo de abusos, e a gente não pode mais ficar pensando no sentido de que isso acontece naquele cafundó do Judas e não tem nada a ver com isso. Né? Cada país que tem a jurisdição sobre os seus próprios cidadãos ou sobre os seus próprios recursos, né? Quando um Estado comete abusos contra o seu cidadão, será que realmente ele tem esse direito, já que a gente não pode meter a colher nele? Ou será que um crime que aflige um ser humano lá nos cafundós não é um crime que aflige a humanidade como um todo? Porque, afinal de contas, a gente não está tão imune assim. Né? Quem diria que eu, quando criança, jamais imaginaria ver os Estados Unidos sendo uma terra de tamanha repressão. A gente sempre cresceu com a noção de que os Estados Unidos são uma terra de liberdade, uma terra de oportunidades, né? E não é isso que acontece. Eu sempre cresci também vendo o Brasil como sendo chamado o povo mais simpático, o povo mais acolhedor, o povo mais tolerante que existe no mundo, e também não está sendo assim. Né? Então, as situações, o modo de vida das pessoas, a maneira como a gente enxerga o outro, ela vem mudando.
Então, no momento em que eu não consigo mais enxergar o outro como um sujeito de direito, tanto sujeito de direito quanto eu, né? Como é que eu posso considerar? Como é que eu posso considerar que os estados nacionais eles têm total liberdade para fazer o que puderem com os seus cidadãos? Não, não dá mais para a gente ficar nesse tipo de paradigma. Ok? Fechamos então, crianças. Essa foi uma aula mais rapidinha mesmo, tá? Só para a gente ter essa introdução aos conceitos de migrações, tá? Próxima aula, então, a gente vai para a parte de migrações no Brasil. A gente vai entender a história das migrações brasileiras, né? Tanto as internacionais quanto as nacionais. Ok? Alguma questão dessa aula, crianças? Professora, nessa Oi? aula não pode ser de população? Não entendi. Nessa aula não, mas de população não posso fazer uma pergunta. É, de população, é dessa aula aqui. Professora, Ah. Sim, o trabalho no sentido científico mesmo. Se quiser fazer no formato de um artigo, pode ser feito também no formato de uma simples pesquisa acadêmica, tá? Tá? Sem, sem problemas. Tranquilo? Mais alguma coisa? Oi? Não, só escrito. Para quem optar por fazer o trabalho escrito, seria só escrito. Ele vai ser apresentado basicamente só para quem optar pelo seminário, tá? Então, aqueles que conseguirem fazer algum tipo de entrevista com as pessoas, então, como está dificultado esse processo de entrevistas, então, quem conseguir fazer entrevistas online ou pessoais, ok. Aí apresenta o seminário. Aí, se não, entrega o trabalho escrito, tá? Deixa a hora que a gente encerrar a aula, a gente fica só nós dois aqui, aí a gente faz, então. Tá? Só aguarda mais um minutinho aí. Tá bom? Tá bom. Fechou aí. Eu estabeleci de 5 a 10, mas também não dá pra considerar propriamente como uma regra, assim, né? Ou seria um tamanho ideal, assim. É, tá bom, tá bom. Tá bom? Alô? Fechou então, crianças? Então, quem não tiver mais perguntas, então, beijo pra todos. E aí, semana que vem a gente se encontra de novo, então. Tá bom? Até mais, crianças. Falou. Encerrando aqui.